Boa noite, está iniciando mais uma edição do Contraponto Empreendedor, direto daqui de Canoas, para vocês que assistem em São Leopoldo, Cachoeirinha, São Leopoldo, Sapucaia e aqui em Canoas. E hoje eu recebo um empresário daqui de Canoas, vamos dizer assim, da área da comunicação, só que uma comunicação um pouco diferenciada, que é o Marlon Casagrande, que é diretor da Express TV. Boa noite, Marlon. Boa noite, Elisandro. Prazer te receber aqui pela primeira vez, contar um pouquinho o que é a TV Express e como que iniciou a ideia, Marlon. Sim, boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje no teu programa aqui, no estúdio da RCT. Boa noite também a todos que nos assistem, aí, nossos telespectadores, né? As pessoas que fazem tudo acontecer. É o telespectador, então... E muitos desses telespectadores são teus telespectadores e não sabem, né? Com Até certeza. porque assistem, acompanham a Express TV e muitas vezes não se ligam até no que estão vendo ali, porque é uma mídia totalmente direta e direcionada, que não tem muito como fugir o teu telespectador. Claro, com certeza. Bom, basicamente a Express TV, ela nasce da ideia de trazer um benefício para as pessoas do transporte coletivo. Então, qual é a ideia da Express TV desde do seu nascimento em si? Foi trazer o mesmo entretenimento que você tem hoje dentro das companhias aéreas. Então, hoje, dentro dos aviões, todo mundo que viaja, você percebe que tem lá uma telinha que desce, onde passa toda uma programação, né, voltada ali para distrair as pessoas, né? Então a ideia da Express TV foi justamente isso, trazer isso para dentro do transporte coletivo, onde é um ambiente que as pessoas também não têm muito o que se fazer, porém a gente traz aí um benefício, digamos assim, para as pessoas, aonde eles têm um entretenimento que faz o tempo passar mais rápido, ela não percebe tanto aquela coisa cansativa da viagem em si, porque hoje dentro do transporte coletivo as pessoas acabam passando boa parte do seu dia. Então, vamos pegar uma cidade como Canoas aqui, onde as pessoas passam em média aí de 30 a 40 minutos do seu dia dentro de um ônibus, né? Então, isso é um ambiente muitas vezes até estressante, porque a pessoa já está cansada no fim do dia, voltando para sua casa ali, pega aquele ônibus lotado e muitas vezes hoje a gente tem um diferencial, digamos assim, a gente tem um entretenimento, uma coisa que torna a viagem mais agradável, nós temos ali uma programação toda voltada para o usuário, né? A Express TV, desde do primeiro momento que foi pensado em trazer isso para Canoas, a gente buscou muita informação com relação aos equipamentos a serem utilizados, ou seja, dentro do ônibus não é simplesmente você colocar uma TV, você colocar um simples equipamento, você precisa colocar um equipamento específico para utilização em ônibus. Porque ao contrário do avião, o avião ele decola e ele já está na sua viagem de cruzeiro lá, tranquilo, né, com alguma turbulência, mas nada perto das estradas que a gente passa hoje no nosso dia a dia, onde tem buraco, tem trepidação, existe a poeira, existem diversas questões envolvidas aí hoje que você tem que ter um equipamento muito apropriado. Então, se importou todos esses equipamentos de fora do Brasil, já preparados para esse tipo de utilização. Então, sendo assim, a Express TV hoje está transmitindo, né, a sua programação diariamente aí para todos os usuários do transporte coletivo e também com equipamentos que são específicos para isso, onde eles não apresentam problemas, porque uma coisa chata seria você chega um dia, assiste uma programação legal, no outro dia o equipamento desligado, né? Por problemas técnicos. Então hoje nós não temos esses problemas, até porque se buscou exatamente o equipamento específico para esse uso, né? É bom falar também deste equipamento e falar também de onde vocês foram buscar essa informação, né? Como é que foi a qualificação desse trabalho?
que não é simplesmente chegar ali e implantar uma TV. Tem um trabalho enorme por trás que muitas vezes o pessoal nem percebe todo o trabalho que se tem, que vocês têm de colocar esse funcionamento dessas TVs. Isso é uma questão muito importante, Elisandro, porque quando você chega no fim de um projeto, como é o da Express TV, parece simples. Você chega ali, as TVs instaladas nos ônibus, poxa, uma coisa extremamente simples de se fazer. Porém, não é tão simples. A Express TV, desde o primeiro momento, ela partiu do princípio do ponto de vista. Não simplesmente do ponto de vista da empresa, do que nós gostaríamos de fazer, e sim com relação ao ponto de vista do usuário do transporte coletivo. Nós fomos para dentro dos ônibus entender o que as pessoas queriam assistir, né? O que a gente poderia agregar de valor para aquelas pessoas. Algo que trouxesse benefícios diretos para o dia a dia de cada um. Então, durante 6 meses aí nós ficamos fazendo pesquisas internas dentro dos ônibus, ouvindo o ponto de vista daquelas pessoas que utilizam o transporte coletivo. E a gente ouviu de tudo naquele momento, né? E foi fazendo filtros e tal, até chegarmos hoje a uma programação toda específica para o usuário e que agrada a todos. Hoje, se você assistir a programação da Express TV em qualquer TV, como no caso a gente tem no nosso escritório da Express TV, tudo que está passando dentro dos ônibus, existe uma TV lá de 50 polegadas onde tudo é transmitido ali também. E muitas pessoas acabam gostando da programação, porque é uma programação extremamente dinâmica, onde a gente tem diversos quadros, como as dicas de saúde, como videocassetadas, pegadinhas, coisas de interesse popular e de interesse de todas as pessoas, né? Aquilo que traga diversão. Você hoje entrar no transporte de Canoas no fim do dia, você percebe que antes você tinha uma situação de pessoas muitas vezes mal-humoradas, estressadas, e hoje você percebe pessoas rindo, né? Nós temos muito a comunicação com os cobradores da empresa, com os motoristas da empresa, que são as pessoas ali que passam o dia a dia dando... Consegue dar um feedback para vocês? Consegue dar um feedback para a gente, onde, olha, o pessoal chega às vezes brigar pelos bancos principais, para poder ver as videocassetadas. Então você vê as pessoas dando risada, você vê as pessoas comentando sobre a programação. Pô, que legal, a gente recebe diversos e-mails na Express TV, muito legal, gostei disso. Então você tem essa interatividade com o usuário, mas tudo isso buscando o ponto de vista das pessoas em si, né? Aliado a isso, nós tivemos que ter o nosso conhecimento de forma organizada dentro da nossa empresa, porque não adiantava a gente saber como fazer, tinha que organizar isso, porque a gente busca nesse sistema, dentro do transporte, a excelência. Para a gente buscar a excelência, a gente precisa ter o nosso conhecimento organizado. Então, buscando o ponto de vista das pessoas, que é o nosso principal objetivo, fazendo uma coisa bem feita, com muito carinho, com muito amor no dia a dia aí, né? Então, eu costumo comentar que toda a equipe de criação da Express TV, né, que nós temos envolvida nesse processo aí, eles pensam diariamente naquilo que vai agradar realmente as pessoas, naquilo que vai ser engraçado, naquilo que vai trazer algo bom para as pessoas, né? Então, diariamente a programação é toda modificada. Então, o ônibus entra na garagem, ele já recebe toda a formatação da programação do dia seguinte. Então, é um sistema que parece simples, mas ao mesmo tempo ele é extremamente complexo, né? Então, mas a Express trabalha aí para todos os dias estar no ar e transmitindo muita coisa legal aí para o usuário do transporte coletivo e também para as outras pessoas, porque muitas vezes amigos meus me comentam que parei de carro, olhei no ônibus, puxa vida, aquelas TVs lá, porque são 3 TVs dentro de cada ônibus. Realmente chama muito atenção, né? Então, durante a noite, para o ônibus, as pessoas dos carros acabam assistindo a programação da Express TV. Isso é uma coisa muito gratificante, isso é uma coisa muito... Acaba crescendo mais, divulgando também, porque é um formato... Te aposto que muita gente dos carros tem vontade de entrar ali e assistir para ver o que está acontecendo.
Isso é um fator muito importante, a questão das pessoas quererem assistir, e isso trouxe um benefício público, na verdade. Por quê? Porque isso você acaba qualificando também o transporte, né? Esse tipo de medida, a ideia da Express TV, ela trouxe diversos benefícios ao usuário, e isso beneficia a Express TV, basicamente, mas também beneficia os empresários do transporte coletivo, beneficia as prefeituras dos municípios, até porque elas estão trazendo ao usuário hoje um diferencial, uma coisa que não se tem, né? Canoas é uma cidade que ela, nos últimos anos, ela parte do princípio da inovação, ela está crescendo, Canoas está sendo vista pelo mundo. Então a gente está num momento hoje dos empresários até da nossa cidade, assim, de inovação, de fazer o diferente, de mudar, buscar diferenças. Aquele contexto que se tinha no passado, mudar um pouco a partir desse momento, porque a gente vive um mundo moderno, o mundo da informação, né? Sim, até porque Canoas é o segundo maior PIB do estado, então merece e tem que ter essa inovação. E hoje eu estou conversando com Marlon Casagrande, que é diretor da Express TV, né, mais conhecida como a TV nos ônibus. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos.